Como que eu faço para colocar todas as minhas experiências dentro do currículo? Porque assim, eu não acho interessante eu colocar mais aquelas questões de estágio, já que eu estou trabalhando na clínica, né? Sim, sim. Como Bom, que eu coloco elas assim mais específico? currículo para psicólogo é uma das coisas que sempre pega. Porque o psicólogo é um tipo de profissional que geralmente ele trabalha muito com prestação de serviço ou de uma forma autônoma. E as pessoas conhecem muito essa ideia de montar um currículo com o trabalho no formato CLT. Então, como fazer quando você tem sua própria clínica? Como fazer quando você está prestando serviço da forma que você faz? Então, primeiro ponto, igual você disse, não é interessante mais você colocar as suas experiências da faculdade. Realmente não é. Por quê? Nós só utilizamos essa ideia dos estágios da faculdade, dos estágios que você fez, até um determinado período que você se formou ou antes de você ter uma experiência que pode substituir essa informação. Porque essa informação de estágio e estágios e atividades extracurriculares, elas estão vindo para substituir a falta de alguma informação no seu currículo. Que hoje, para você, isso não faz sentido mais. Porque você tem que colocar nesse lugar. Então, o que você vai fazer? Das suas atividades hoje, você trabalha com a clínica e você trabalha com algum projeto? Eu parei de fazer um projeto voluntário que eu fazia, por conta que agora eu não tenho horário mais. Como Uhum. eu estou em duas clínicas, na Unimed, pela Unimed, né? Sim. Então pegaram todos os meus horários. Eu só tenho 2 dias que eu atendo como autônoma. Então eu separei esses 2 dias, que seria quinta e sexta, e os outros dias eu atendo plano de saúde. Gente, então o que você vai fazer? Você precisa fazer uma diferenciação. Você precisa diferenciar isso no seu currículo. Então você vai colocar, por exemplo, psicóloga autônoma. Se você tiver o seu consultório registrado, você poderia colocar o nome do seu consultório. Você vai colocar o período que você está atuando. Então, por exemplo, desde 2017 até a data atual, período 2017 até a data atual. E aí, Uhum. vai fazer uma descrição das suas atividades na clínica. Então, se na clínica você faz atendimento individual, que na clínica você faz trabalho em grupo, que na clínica você faz dinâmicas, resumir em média de 3 a 4 linhas o que você faz como psicóloga hoje na sua clínica. Agora tem uma outra atividade. Você me falou, Jennifer, eu presto serviço para convênio. Então você colocaria psicóloga, prestadora de serviço, por exemplo, Unimed, que foi o que você usou, Unimed. E aí nesse você faria uma descrição de como que você faz essa prestação de serviço para essa empresa. Porque muitos psicólogos juntam tudo e faz uma informação só. Mas não, são informações diferentes. Então, a sua informação para a clínica e a sua informação de prestação de serviço. Jennifer, eu fiz um trabalho voluntário, que é o que você trouxe agora, né? Esse trabalho voluntário, você pode criar um título no seu LinkedIn, no seu currículo. Você pode colocar em projetos ou você pode colocar em trabalhos adicionais, trabalhos complementares. E você pode Uhum. colocar esse projeto que você participou. Coloca o nome do projeto, o período que você ficou nesse projeto e você, como psicólogo, o que você atuava. Então, a partir de agora, o tempo todo, você precisa trazer essas informações, as suas informações como psicóloga, mesmo que seja no formato informal, que não seja no CLT, que seja prestação de serviço, que seja nesse formato de convênio, mas tudo está relacionado a uma experiência profissional e você precisa trazer. Agora, o grande erro é pegar tudo isso e colocar em uma informação. E aí coloca assim, psicóloga clínica, da data até a data atual, e coloca tudo em uma descrição só. Quem for analisar Entendi. o seu currículo, por exemplo, se você fosse candidatar a uma vaga de psicóloga para um hospital, eu vou entender como se tudo fosse uma experiência só. É a mesma experiência, porque é o atendimento clínico, mas são experiências em lugares diferentes. Porque o seu atendimento com convênio, ele tem uma diferença do atendimento na clínica. E isso você precisa destacar, porque são experiências diferentes. É a mesma coisa, Uhum. com experiências diferentes. E poucos psicólogos fazem isso no currículo. E é bom porque, ao mesmo tempo que você consegue descrever muito bem para o recrutador o que você faz, é bom para quando eu, recrutador, for analisar o seu currículo, porque de certa forma você vai ter mais experiência. Você vai passar mais experiência profissional do que você tiver só uma experiência com um resumão sobre toda a sua carreira. Uhum. A minha dúvida era mais assim, se eu tinha que descrever, sabe? Passo a passo o que eu faço, por exemplo, na clínica, que seria um tempo maior, né, de atendimento. Eu tenho 50 minutos.
E no plano de saúde a gente só tem 30 minutos. Pelo menos na clínica que eu trabalho é assim. Sim. Então, assim, eu tinha dúvida nisso, de como que eu colocaria, assim, escrever tudo certinho, sabe? Se eu precisava disso. Ou se eu só colocaria, por exemplo, clínico e atendimento pelo plano de saúde. Você vai precisar diferenciar e você precisa colocar uma descrição. Então, por exemplo, atendimento individual, sobre a abordagem X, e atendimento em grupo. Se você faz trabalhos com roda de conversa, trabalho com roda de conversa, entendeu? Adicionar todas as informações lógicas, informações que podem ser compartilhadas no currículo, com uma descrição do que você faz. O ideal, Crisley, é que nesse momento de descrição de uma atividade, que tenha em média de 3 a 4 linhas. Que aí é um pequeno padrão quando nós falamos de experiência. E aí você leva Uhum. quais informações, essa questão, trabalho em grupo, o que você faz, se você faz roda de conversa, se você faz palestras, e aí você pode colocar nessa atividade também. Uhum. Mas precisa Na ser. questão dos projetos, eu também tenho que colocar essa descrição? Se você tiver muitos projetos, então, Jennifer, eu participei de 3 projetos. Se não ficar muito grande, você faz uma descrição menor de 2 linhas. Entendi. Outro ponto que é importante, que eu sei que você faz, que é essa questão de palestras, se você tiver ativo um tema, então, por exemplo, eu falo sobre ansiedade no trabalho, eu falo sobre ansiedade na infância. Você também pode criar um título de palestras e compartilhar os temas que você ministra. E se você já tiver, por exemplo, eu ministrei esse assunto na Unimed, então você pode colocar como se fosse uma experiência. Então, palestra X no mês e no ano para a Unimed, entendeu? Tá vendo como que Entendi. você cresce e enriquece o seu currículo como psicóloga? Não é só um Aham. atendimento clínico que você tem várias atividades. Fica